Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra de eu poder estar junto com vocês essa noite. Eu quero falar da última lição de escola bíblica dominical, orando sem cessar. Texto áureo, orai sem cessar. Verdade prática, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Texto base, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Eu quero ler o versículo 12 e 13. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados em Cristo, nós vamos falar um pouco da oração do Pai Nosso. É uma oração base, mas eu quero ver os 3 tópicos da lição: o conceito da oração, respeito da oração no Sermão do Monte, o significado da oração, modelo do Pai Nosso. Quero falar da oração do Pai Nosso. Introdução: a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominus, Senhor. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu catecismo menor em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração. Irmãos, a oração. Os discípulos pediu para que Jesus ensinasse a eles a orar. Jesus deu uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, aonde começa Pai Nosso. Quer dizer que o Pai é nosso, o Pai de todos nós, que estás no céu, onde o Pai está no céu, santificado, o nome dele é santo. Entendeu? Aí a lição vai estar decorrendo mais sobre a oração do Pai Nosso. Vamos estar vendo. A oração é a alma do cristianismo. Expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta, sendo ele Deus. Vivia em oração contínua. Que exemplo, o que não diremos nós com respeito à oração? Irmão, a oração é importantíssima. É a oração e a palavra. Um dia disseram para um pregador, para um pastor, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí ele respondeu: é a mesma coisa de eu te responder com o pássaro. O que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Sem uma das duas, o pássaro não voa. Assim é o cristão. Nós precisamos ter palavra e oração. Oração e palavra. A definição, declaração de fé da Assembleia de Deus define a oração como um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavras ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não
prescreve o local, dia da semana, horário ou postura de pé, sendo ou ajoelhado para fazer oração. O ensino cristão é orar sem cessar. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, não tem um modo de orar. Você pode orar sentado, orar de pé. Entendeu? Exemplos da Bíblia há muitos. Mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa prática continua a vida dos patriarcas, do Gênesis a Abraão. A oração estava presente na vida de Moisés. Jesus praticava a oração. Jesus vivia em contínua oração. Quer dizer, meu irmão, é imprescindível a oração, é necessária, é importantíssimo. Segundo tópico, a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha provocação de Deus e o que ele as reprovava. Oração nas praças. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, ou nas praças, ou nas sinagogas. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas, os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima, na presença das pessoas, para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso, temente a Deus. É exibição para serem elogiados. Irmãos, a oração pode orar na praça? Pode. Aqui havia as pessoas queriam ir na praça para se mostrar. Vir mostrar o Deus que ela estava orando, é querer mostrar a santidade dela. Ela queria mostrar a comunhão dela. É isso que Jesus ele vai contra. Tem a oração em secreto, que é a oração no seu quarto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for em secreto. Quer dizer que existe oração pública, a oração no secreto, que entra no seu quarto, fecha sua porta e fala a Deus secretamente. Não é para ter vãs repetição, porque tem pessoas que ficam repetindo a mesma palavra toda hora. Exemplo, frases decoradas, entendeu? E fica repetindo aqui, repetindo. Não é para ter essa vã repetição, igual tem algumas pessoas que creem nisso. 4. Entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetição. O próprio no Getsemane repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta. Além disso, ele nos ensina: orai sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas e nos diversos ramos do cristianismo. Vamos lá, síntese, tópico 2. Jesus não somente orou, mas falou a respeito da oração do Sermão do Monte. Jesus, ele orou e falou da oração. Nós temos que falar da oração e nós temos que orar. Vamos lá.
O Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasião locais diferentes. E discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista. E assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Em Mateus e Lucas são duas situações locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-las em três partes: sobre o Deus que adoramos, sobre a nossa necessidade e sobre os nossos perigos. O nosso Deus, o Pai Nosso, é uma oração modelo, e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Orareis assim, e não que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca usaram Deus, o Criador, é o nosso Pai. Vamos lá. As nossas necessidades e o livramento. 3 tópicos da oração. O nosso Deus, se conhecer que Ele é santo, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e que Ele cuide de nós. Segundo tópico, a nossa necessidade. Mostrar para Deus a sua necessidade. E terceiro, livrar do perigo. Entendeu? Vamos lá. Tópico 2, a nossa necessidade. O termo pão o pão nosso cada dia nos dai hoje. Inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita, mas só hoje. E o futuro Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Perdão e outro ponto importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Todavia, já também perdoar aos que também fazem o mal. O livramento dos perigos. Existem vários perigos que rodeiam a minha e a sua vida. Esta é a petição do Pai Nosso: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Se refere aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor, corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente tenhamos a nós deparar com a tentação. A oração termina com a doxologia: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Para ser um resumo do trecho da oração de Davi, a expressão reflete o espírito das Escrituras Sagradas. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse: quando orares. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções. A respeito de oração, César responda como a declaração de fé da Assembleia de Deus define a oração.
A declaração de fé da Assembleia de Deus define a oração como ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavras ou pensamento. Quem é o nosso maior exemplo de oração? O Senhor Jesus. Qual o modo de orar que Jesus condenou? Jesus condenou as vãs repetições. Qual a importância da oração do Pai Nosso? Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Quantas e quais são as partes do Pai Nosso em nossa lição? Podemos dividi-la em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos perigos. Amém, amados? Aqui nós falamos a respeito da última lição, orai sem cessar. Que você venha estar orando sem cessar. Que você venha ter uma comunhão com Deus em oração, para que você venha vencer todas as dificuldades, todas as batalhas, todos os problemas, em nome de Jesus. Receba de Deus a bênção, receba de Deus o milagre, receba de Deus a vitória, no nome de Jesus. Receba a bênção, que Deus venha abrir todas as portas para você. Está desempregado, que Deus venha abrir a porta do emprego. Está doente, que Deus venha te curar. Você está querendo casamento, que a bênção de Deus esteja sobre você. Que Deus venha mudar a tua história, no nome de Jesus. Amém.